E, claro que eu fui pesquisar também. Por que é que esses homens, quando Jesus disse assim, cala-te, emudece e para agora? Por que esse cara assim, quem é esse? Claro que eles sabiam, cara, Jesus. Eles acabaram de sair da cidade ali, um falando do outro, que é um pedaço de pão, Jesus. Aí o cara disse que era um pedaço d'água. Quer, Jesus, água? Todo mundo sabia. Mas quando o poder de Deus é tão extraordinário que eles ficaram. Quem é esse que até a tempestade obedece? Mas você quer saber o porquê do espanto maior? Porque ainda hoje, se você estiver andando naquela região e começar uma tempestade na Galiléia, se você tem um barquinho lá que anda, é melhor voltar. Não passa em menos de 3 horas, não. Todas as tempestades, historicamente, pode pesquisar, pode meter um Google aí, ou GPT, toda tempestade que houver dentro do Mar da Galileia demora a passar. Então tem coisas que sem Jesus demora a passar. Jesus presente. Tudo é tempestade. A diferença é de quem é que está no barquinho da sua vida. Então os homens disseram, nunca vi uma tempestade passar tão ligeira assim. Por quê? Porque ele quis. Tá certo? Pastor, Jesus vai querer na minha vida? Bom, eu tenho pregado há 25 anos, sei lá quantos sermões e quantos textos eu podia citar aqui, não é o caso. Mas você sabe qual é o bem-querer de Deus na sua vida, né? Até o pensamento de Deus é muito melhor do que. Então, os homens estão, a gente pode estar nesse sentido aqui, né, desesperado. Eles estavam histéricos, na verdade, né? Porque quando a pessoa vai, eu vou morrer, não está muito controlado, não, tá certo? Estava frenético. E o olhar de Jesus, por que vocês estão assim? Por que se está pedindo, tá causando estranheza de Jesus, é porque ele espera da gente uma firmeza. Ele espera que você. Ah, eu vou ser alienado. Não, ele quer. Não, eu sei que você está. Jesus desconsiderou, disse que bobagem, que tempestade, nada. Vamos andando. A tempestade isso é besteira, não vai passar. Não, ele resolve. Mas o que ele quer é que a gente permaneça firme. Eu estou vendo, tá perigoso, mas Jesus está aqui, eu vou pedir a ajuda dele. Eu vou pedir o socorro bem presente. Socorro é o nome de Jesus, socorro bem presente. Em toda angústia. Pronto, tá angústia, socorro bem presente, né? Jesus está estranhando. Mesmo que a situação real pareça ruim, pareça grande, pareça persistente, Jesus espera que eu e você esteja firme. Quando eu falei, estava nesse texto até, eu me lembrei, no demais, irmãos, sede firmes, constantes e ou abundantes na obra do Senhor, no fazer do Senhor, depende da versão. Deus gosta que... É porque a gente é alienado? Não, é porque a gente consegue se firmar na rocha. Tá certo? Tempestade soprando. Eu falei há uns minutos atrás que as tempestades vai calibrando. É isso, né? A tempestade soprando demais. Era necessário? Deus é quem sabe como é. Eu sei que na minha vida foi necessário. Eu queria, não. Ninguém. Quem quer tempestade? Estou com vontade de amanhecer hoje e vir uma tempestade. Não, ninguém quer isso, não. Né? Ninguém quer isso. A gente quer, mas as tempestades é para calibrar, para melhorar, para esmerilhar, tá certo? Senão também a gente esquece a nossa qualidade cristã. Se vier tempestade, a gente começa a achar que não precisa de Deus. No mundo de hoje, onde toda hora a rede de televisão do Brasil é uma vergonha. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, lá não tem únicos canais, são 2 canais que eu vi que são assim ofensivos com Deus. Um deles é aqui até do Brasil, tem 3 letrinhas que é aqui do Brasil também. Tirando isso, o pessoal lá é temente a Deus, não quer negócio de ser inimigo de Deus, não. A televisão do Brasil é inimiga de Deus, povo fingido, entendeu? É um perigo você colocar esses credos e mistura política comunista, né? Ultimamente a gente é até obrigado a falar essas coisas. Por quê? Porque o comunista é anticristão, tá certo? E em nome do social e todo mundo igual, isso é muito bonito poeticamente, mas a vida não é assim. E primeiro que não funciona, tá bom? Então,
Se os homens sabem o histórico da tempestade lá no Mar da Galileia, você sabe os históricos, a gente sabe, e eu, um homem como eu, que tem um tempo de pastor que eu sei que a pessoa com o exame na mão é o resultado de um exame na mão. Mas eu vi muitas vezes Jesus desconsiderar o que está no resultado e a vontade dele se estabelecer na vida da pessoa. Poderia citar inúmeros casos. Uma vez foi uma mulher, levaram a mulher com lepra lá na igreja. Aliás, duas vezes, que outra vez foi um homem lá na cidade. Eu acho que não é conveniente dizer o nome da cidade. E o cara cortava meu cabelo, levou o cara que estava com lepra e eu orei por esse homem, né? Ele estava perdendo partes já. E uma outra vez, numa outra cidade, na capital, a mulher que foi para lá com lepra. Eu orei quando chegou, Jesus fez um milagre tão grande na vida dessa mulher, Hanseníase, né? Quando ela chegou na casa dela, ela já mandou a mulher do circo de oração voltar na igreja, já não tinha nenhuma marca no corpo dela, não tinha um diagnóstico, não tinha marca na pele, não estava lá os sintomas. E Deus não precisa saber disso, não. Ele tem a vontade dele. Então, Deus não precisa do céu azul, do céu de brigadeiro, para que as coisas agora vai tudo bem. Não, é no meio da tempestade ele fala e tudo fica bem também, tá certo? Então os sentimentos da gente são reais, as tuas dificuldades são reais. Como real também é o poder de Deus para restaurar tudo na tua vida, né? A palavra de Deus carrega destino. Ele diz, passemos para o outro lado. Ele não diz, vamos morrer afogado ali, né? Às vezes eu falo esse meu jeito engraçado. Eu estava pregando nos Estados Unidos com esse sotaque, você acredita um negócio desse? Esse sotaque maravilhoso que eu tenho, todo mundo fica assim, nem os mexicanos me entendem. Então esse sotaque nordestino, assim, a gente fala cantando, né? Nordestino fala cantando, é o jeitinho da gente falar, tá certo? Então a palavra de Deus carrega destino. Ele diz, passemos para o outro lado. Ele não diz, vamos ali morrer afogado, vai chegar a tempestade, a gente vai morrer, e vocês vão devia. Não. Ele diz, vamos passar. Tempestade? Tem tempestade, mas vamos passar, tá bom? E a tempestade, você vai passar essa tempestade em nome de... Levanta a mãozinha! Vai passar essa tempestade em nome de Jesus, tá certo? Eu falei que eu ia citar aqui 2 voos. Quando eu saí daqui do Brasil... Não, quando eu saí da minha cidade, eu peguei um voo primeiro para o Rio. Na volta, eu voltei para São Paulo. E eu tinha marcado aqui em casa um lotezinho, eu sou escritor, né? Então eu separei 2 livros, uns 8 kitzinhos. Contei quantos voos eu ia pegar, porque são muitos voos. Quando chega nos Estados Unidos, eu pegar outro voo ainda. É muitos voos para chegar lá no destino lá onde eu vou, né? E quando foi no primeiro, já eu dei uma à menina lá do balcão que nem pesou minha mala. Eu com a bolsa cheia de livro, ela nem olhou, fez de conta que eu não estava levando nada. Quando eu disse para que era, e quando eu fui entrando, eu dei a chefe das comissárias, eu dei o kit livre, eu digo, olha, isso aqui é para vocês saberem que eu estou me lembrando de vocês lá, eu moro no interior, assim. E ela ficou tão emocionada e disse, não, cadê essa cadeira? Aí eu disse, não, você vai sentar nessa aqui para você poder estirar suas pernas. Aí ela botou bem na frente, assim, para poder, de verdade, estirar minhas pernas e tal. E fiquei lá. E saí daqui. Aí, quando o avião vai decolar, senhores passageiros, estamos tal, não sei o que, a temperatura, como se a gente fosse sair lá fora, né? Tá 40 graus negativo e tal, e vamos chegar lá de 5 horas da tarde. Bom, o anúncio da partida foi legal. Aí vem a aeromoça, olha, aqui debaixo do seu banco tem não sei o que, se você acontecer não sei o que, a máscara vai cair, bota primeiro em você do que na criança, tem portas aqui, tem portas ali, tem portas lá, e você coloca o cinto e abre assim, e fecha assim, e a luzinha, plim, não pode fumar, que eu não sei nem quem é que vai ter coragem de fumar dentro do avião, mas tem a luzinha lá e etc. E tem os avisos, e o avião tome destino para o Rio de Janeiro. Só que quando passou da Bahia para Minas Gerais, para aquele meio de mundo, o avião começou a balançar. E toma estrondo, estamos falando de tempestade. Se tivesse, eu vou diante de Deus. Eu cheguei nos Estados Unidos traumatizado. Minha filha, que pai, eu digo, a viagem foi boa, mesmo lá a parte lá que para chegar no Rio. E começou a balançar, aí a tripulação sumiu. Daqui a pouco veio a mesma chefe de comissária, uma pessoa elegantíssima, né? Tinha mais de 40 anos, muito elegante, com isso, toda...
muito bem apresentável. Aí ela disse, olha, em caso de acidente, não pegue seus pertences. Isso é aviso que se dê. Avisando mais uma vez, os flutuadores estão debaixo do seu banco, as portas, mais uma vez. Só faltou dizer, quando cair, o chão vai iluminar. Tem uma luz de LED que vai iluminar aqui no teto para direcionar para onde vocês saírem. Não peguem nada. E sumiram. O meu parâmetro é ficar olhando num canto que eu dei para olhar. Elas sentariam elas ficam sentadas de frente para a gente que é passageiro, né? Então, quando o negócio está meio balançando demais, eu dou aquela olhadinha para olhar a mulher, o homem, para aí vejo ela. Se ela estiver conversando, está sentadinha, está de cinto, mas está conversando, a gente não vai cair agora. Mas se elas estão tudo caladas e sumiram. E todo mundo olhando para a janela. A pessoa que eu achei que tinha mais cara de empresário, porque é outro parâmetro meu. Você procura um cara que tem cara de quem viaja muito. Aquela pessoa que descolado, que viaja demais, empresário e tal. E o casal da minha frente, pelas conversas dele, era um pessoal que viajava bastante. Olhei pro cara, o cara meteu a cara na janelinha dele e não tirou mais. E não tinha mais janelinha, não. Assim, você não via mais nada. Era só o raio brilhando e a luz da asa já acendeu os holofotes, tudo, que eu não sei de onde é que saiu tanta luz. E tome desespero, e tome saculejar, e os comissários desapareceram. Quer dizer, a tempestade foi anunciada. O que o piloto disse, a gente vai chegar de 5 horas, vamos chegar cedo, eu costumo viajar bem e tal. E era isso que ele anunciou, tá certo? Mas no meio do caminho surgiu essa tempestade. E teve os anúncios, né? E quando foi no segundo anúncio, eu achei que a moça explicou demais, entendeu? Era para explicar, mas ela explicou demais, entrou em muitos detalhes que não era comum, aquelas explicações que ela já foi dando naquele... Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Quando elas anunciam aquilo, ela está dizendo, a gente está preparado para o inusitado. Ela não está dando uma sentença que vai cair, ela está dizendo, se cair na água, a gente não vai afundar, não. A gente tem boia. Tem boia particular, tem balsa inflável. Se cair no fogo, tem extintor. A gente apaga aqui, tem pessoas preparadas. Se o avião tem um monte de coisa automática, acende luz automática. Ela está dizendo que no meio de qualquer tempestade ou infortúnio, tem portas de escape. Assimile isso que eu estou falando com suas vidas. Com nossas vidas. Tá certo? E a mensagem final é que o piloto diz, eu vou levar você para casa. Você não vê o piloto em desespero, gritando. Ele está na mesma tempestade que eu estava também. E ele disse, olha, aperta o cinto, ajeita as cadeiras, a previsão de chegada continua 17 horas. Deus falando para a minha vida e para a tua vida. Tá certo? Não há improviso nas coisas de Deus. Tem escape. O Salmo diz assim, quando passarem pelas águas, tu não vai te afogar. Quando passarem pelo fogo, a chama não vai arder em você. Essa ilustração que eu fiz do avião é porque exemplifica muito isso. Tá certo? E eu vivi isso, não está com um mês, não. Aliás, está com um mês porque eu passei mais de um mês, né, fora. Fui visitar minha filha, meus netos, passei mais tempo, né? Então, a palavra do piloto, além do avião ter todos esses equipamentos, embora você não possa ver o piloto, tem a palavra dele dizendo, a gente vai chegar às 17 horas. Eu não sei qual é as 17 horas da sua vida, mas vai chegar, tá certo? E a tempestade, ele não disse que não. Ele disse só que se segura aí na cadeira que a gente está passando uma tempestade bem severa. Foi isso que ele disse. Mas vamos chegar às 17 horas. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando pousou, ele ainda pagou para a gente. Ele chegou, mandou a comissária falar e disse, mais uma vez, a Gol,
cumprindo o seu compromisso de pontualidade, chegamos 5 minutos antes. Quer dizer, às vezes nas tempestades da nossa vida, tem todas essas coisas que Deus ainda deixa a nosso favor, e não vemos Deus, mas nós ouvimos a voz de Deus dizendo, vai chegar do outro lado. Passemos ao outro lado, vai chegar do outro lado. Tá bom? Eu gosto de ilustrações e sou escritor, tá certo? Então eu faço isso com muita simplicidade, não é uma exibição. É porque eu acho muito didático você usar uma coisa que todo mundo conhece para passar um ensino da parte espiritual da parte de Deus, né? Então, o piloto não sabia da tempestade. Deus sabe da tempestade. O piloto não sabia. O piloto não sabia resolver a tempestade. Então, tem coisas, querido, que você não sabe resolver. A gente tava com a cara na janela, é aquele negocinho de vidro, que é desse tamanho assim, né? Todo mundo com a testa, eu também. Você tava todo mundo, por que eu não ia estar também? Não sei para quê, porque também eu não sei desmanchar a tempestade. Eu não sei nem pilotar avião, entendeu? Quanto mais a gente olha, mais medo ia ficando, porque não foi. Eu já viajei muito na minha vida. São 36 anos de serviço federal viajando para lá e para cá, e voos internacionais, e muitos voos dentro do Brasil, nem conto, mas para ter o medo que eu tive dessa vez, tá certo? Então, eu saberia? Não. O piloto sabia resolver a tempestade? Não, mas ele sabia que ia chegar do outro lado. Ele estava preparado para isso. Ele tinha fé naquilo que ele acredita, tá certo? Ele tinha fé na capacidade de treinamento dele, na tecnologia do avião, e nós temos nas tempestades espirituais ou de lutas emocionais, que seja de enfermidade, da nossa vida, a gente não pode resolver, mas tem que ter fé naquele que está conduzindo, que está no barquinho da sua vida, porque ele tem poder para resolver, tá certo? Então, quando vem as tempestades, acontecem as tempestades no caminho. Quando eu falei, agora tem esse negócio aqui, que acharam pouco, aí quer que a gente velho ainda bote um negocinho ali para correr, senão não deixa mais gravar. Tá certo? Então, as tempestades que chegam no meio dos casamentos, quando tudo começa, olha o voo que eu fui. Olha o barquinho na praia. Não tava, que dia maravilhoso, bom para viajar. Vamos para Gadara, todo mundo. Aí, Jesus, que ideia muito boa. Todo mundo aqui está feliz. Vamos para Gadara. Diz que é um comércio bom. Eu estou pensando em comprar até uma túnica lá, porque quer dizer, no começo tudo né? Mas no caminho, às vezes, tem tempestade. Geralmente, né, todo ser humano passa por tempestade na vida. Tá certo? É natural. Mesmo as espirituais são natural. Então, às vezes, vem a tempestade no casamento, né? Começa tão bom, no meio do caminho tem tempestade. Casamento longevo são aqueles que sabem administrar as tempestades, tá certo? As pessoas confundem e começa por causa das tempestades. Tem um casal que eu admiro, ele foi meu co-pastor muitos anos, que eu dizia a ele, e ele tinha uma confiança em mim. Uma vez eu mandei chamar ele tinha 5 filhos. E ele foi com os filhos tudinho. Arranjei um caminhão, ele botou o caminhão e foi bater onde eu estava. E ficou lá até o dia. Quando ele soube, eu digo, rapaz, eu estou indo embora esse ano. Quando eu pensei que não, eu já tinha voltado. Foi embora primeiro do que eu, voltou para casa. Eu e ele servimos a Deus, mas quando ele viu, ele disse, não, se o pastor Marconi não fica, já voltou para... Mas Deus mudou a vida dele, arranjou um emprego, Deus chegou aqui, abriu a firma, a empresa dele mesmo, porque Deus, ele... Mas na época era ele pediu demissão e passou um período terrível financeiro, e eu mandei chamá-lo mais por conta disso, porque estava longe e meu Deus, eu preocupado com essa pessoa. E eu disse a ele, rapaz, a coisa mais linda que eu acho de vocês é que no meio da tempestade, de tardezinha, ele estava lá sentado na cadeira, bem estilo nordestino, mas ele sentava e ficava de mão dada com a esposa dele. No meio da tempestade financeira, batendo. Uma vez eu consegui uma cesta básica para essa pessoa, bem grande, uma cesta bem grande. Chegou lá, ele foi lá dentro, pegou uma faca, dividiu no meio, disse, vamos ali que eu tenho uma mulher. Aí a mulher tinha 4 filhos, nem marido a mulher tinha. Ele foi lá e levou a metade da cesta básica que eu levei para ele. Você vê o coração dessa pessoa, tá certo? Então, as pessoas confundem as tempestades e começam a fazer julgamento, a achar ruim a outra pessoa. É na união, tá certo? As tempestades são vencidas na unidade. Tá firme, estamos colados. Aliás, você quer saber quem é que está com você? É nas tempestades, viu?
que seja no seu emprego, na sua firma, no casamento, nas amizades. Quer saber se vale a pena estar no seu barco? É nas tempestades. Se a pessoa correr no primeiro balançado da tempestade, querido, você tem um valor muito especial e não é para estar se subjugando a esse tipo de coisa, não, tá bom? Não é o caso, não estou mandando ninguém separar, acabar firme, estou dizendo que a gente sabe o valor de quem está perto da gente. Eu sou casado com ele há 25 anos. A gente já comeu no barriga cheia, ia comer de pé, a gente andou de pé, a gente andava de ônibus. Eu trabalhei muitos anos, ia para o interior de carona, e ela nunca reclamou de nada. Hoje a gente tem uma condição até mais estável, graças a Deus, mas eu sei as tempestades que ela peitou comigo e me deu a segurança de dizer, vale a pena estar com você, tá certo? Então, tudo começa bem, né? Casamento, empresa, emprego, firma. Aí quando vem a tempestade, a dificuldade, aí vem os medos, né? Não é? Quando vem a tempestade, eu não falei agora no avião, eu tive um medo. Eu não morri de medo porque eu acho que a pessoa... E tem uma coisa, eu escutei uma mulher dizendo assim, eu estava com depressão. Tem umas palavras que a pessoa não pode falar nos aplicativos, mas ela disse, eu estava com uma depressão tão grande e sentindo vontade do que você está imaginando, entendeu? Mas depois desse negócio, não quero mais não. Olha só, a tempestade que causou tanto medo curou aquela mulher de uma vontade que estava além da capacidade da alma dela. Deus tem um jeito de trabalhar. Comigo causou muito medo. Não sei se curou alguma coisa não, mas naquela mulher, tá certo? Então, Jesus, ele é informado. Jesus, acorde, nós estamos morrendo. Ele é surpreendido? Não. Ele é surpreso com o coração daqueles homens. Por que vocês estão assim? Eu estou vendo a tempestade. Mas por que vocês estão assim? Tá certo? Jesus está dizendo, por que eu não encontro fé? Ele falou isso no texto. Por que eu não encontro paz dentro, a paz interior? Tá certo? Jesus é a paz, ele é o shalom de Deus. A paz estava dentro do barco e o cara não usava a paz, porque eu prefiro ser atribulado, aí no caso aqui é atribulado, pelo barulho da tempestade. O meu olhar tá. Resolve. Eu olhando na janelinha, resolvi a tempestade lá, não resolve, não, tá certo? Mas até a aeromoça riu. Eu estava orando, eu disse, Jesus, não deixa eu morrer aqui sem conhecer minha netinha, que uma das minhas netinhas lá nos Estados Unidos eu não conhecia ainda. O outro eu já conhecia, mas a outra netinha eu não conhecia. Aí eu fui dizer a uma aeromoça da American Airlines, já no outro voo, lá da frente, aí ela, não sei, ela gostou e começou a conversar comigo com uma outra senhora lá. E eu disse, vou ver, aí aconteceu isso e isso, o avião, e eu tive tanto medo e eu orei, e disse assim, Jesus, não deixa eu morrer sem conhecer minha netinha. Aí ela disse, você não tem filha, não? Eu disse, tenho, a mãe deles. Só que eu queria conhecer a Miss Elis, né? Graças a Deus. Uma benção, né? Então, como eu falei, né? Então, Jesus, ele tem autoridade, tá certo? E às vezes a gente esquece dessa autoridade de Jesus na nossa vida. A gente esquece. E tudo na nossa vida começa assim, né? Os filhos. Olha, né? Eu tenho 5 filhos. Olha só como eu estou ficando velho. Eu tenho 5 filhos. Eu estava contando pelos netos, mas é 5 filhos. Tudo começa bem, né? Empresa começa bem, casamento começa bem, filho começa bem. Só que às vezes no meio do caminho tem as tempestades, né? E quando vier essa tempestade, Jesus não está dizendo que a gente vai resolver. Ele está dizendo que a gente deve ficar firme e constante em Cristo. Tá certo? E como trouxe ensinamento para mim, para aquela mulher, né? Então, algumas tempestades nas nossas vidas são para nos ensinar. Olha, antigamente, eu até anotei isso aqui em algum lugar. A cada 2, 3 anos, aí eu lançava um livro. Tudo bem que eu sou do tempo de máquina de escrever, para você ter uma ideia. A gente fazia curso de copista, de digitar, né? Mas eu não tinha passado pelas tempestades que eu já passei até então. Então hoje eu posso, num ano, lançar 2 livros.
Por quê? Eu vou falar das coisas dos outros, de uma coisa que alguém inventou. Não, eu tenho experiência suficiente com Deus, ou dentro da área do conhecimento, ou seja, na, no motivacional, numa área de pesquisa, numa área que Deus direciona no meu coração. Então, antigamente eu não tinha passado tempestades suficiente ainda. Aí eu saía pesquisando do que fulano fala aqui no Brasil, na Rússia, na Alemanha, não sei aonde. Igual o Jó, antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu falo de andar, porque hoje eu te conheço de andar contigo, disse Jó. Então, hoje eu tenho. Não é fácil escrever um livro, mas para mim flui porque eu tenho, brota dentro de mim as experiências. Quem vê eu pregando, eu fico lembrando, não, porque teve não sei o quê, porque teve não sei o quê, tá certo? Coisas que eu passei, tá certo? Então, quando está na tempestade, a única coisa o que é que eu queria dentro do avião? Chegar no Rio de Janeiro, pronto. A única coisa, não quero ganhar na loteria 5 vezes, não quero lá saber de ganhar na loteria 5 vezes, amigo, eu quero chegar no Rio, eu quero que o avião, olha, quando pousa, todo mundo vem assim, porque chegou no lado de lá, tá certo? Então, quando está a tempestade, a única coisa que a gente quer é chegar do outro lado. E desde o princípio, eu usei a ilustração do piloto falando, vamos chegar no Rio de Janeiro de 5 horas, Deus, ele não improvisou a tua trajetória, tá certo? A tua trajetória não começou quando você abriu sua empresa, quando você casou, quando você teve filho, quando sua mãe levou você o primeiro dia para colégio e você, uma menina ficou chorando, um menino ficou chorando, você, a primeira vez que você brigou no ambiente. Não, a tua história começou, você ainda era informe, e Deus já começou a tua história, né? Já escreveu a trajetória, os desígnios para a nossa vida. Isso aqui é diferente de salvação. A salvação é através de Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Isso aí é outra coisa. Essa predestinação que eu estou falando é a história que Deus escreveu. Vai chegar e tal. E as tempestades? Está no percurso. Tá certo? As tempestades estão no percurso. Então, antes de começar qualquer coisa na nossa vida, e a história desses homens, né? No caso, eles entraram no barco, né? Os desígnios de Deus estava previsto antes dele botar o pezinho na primeira gotinha d'água, né? Antes de qualquer canto que você tenha colocado seu pé, no namoro, na amizade, na empresa, Deus já estava contigo, Deus já tinha determinações para a tua vida. E as tempestades? Vou dizer mais uma vez, tá certo? Ocorre, tá certo? As tempestades ocorrem. E eu falei já, né, que nessas tempestades é que a gente aprende quem está com a gente, né? E quando Deus anuncia, Jesus anuncia, passemos para o outro lado, ele diz, olha, não é que vai cair uns 3 ou 4 na água, chegaremos todos. Uma coisa que a gente que tem família é aprender, o barco de Jesus é todo mundo, entendeu? E quando a gente coloca na mão de Deus, aí se aplica até o que está em Êxodo, diz, não vai ficar nem um pedaço de unha para trás, não fica nada para trás, somos guardados em Deus. Aprenda, você mulher, coloque sua família, seu marido na presença de Jesus, ore, declare a presença de Jesus sobre o seu lar. Você, homem, né, seja como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apresente sua família. Senhor, não aceite você que já tem mais idade, seu filho está numa situação. Senhor, não fica nada para trás, é meu, o Senhor me deu como bênção. Começou bem, vai terminar bem. Percebeu? E Deus conserta, Deus consertou minha vida. Eu nunca fui dado a crime, essas coisas, mas tem uma vida descompromissada de tantos erros, né? Quem lê as coisas que eu escrevo sabe. Deus alinha. E tive que passar por muita tempestade. Mas ele conduziu e cheguei bem. Cheguei até aqui, né? Então, as coisas que... dos planos de Deus, né? As coisas dos planos de Deus, né? Quando Deus declara, ele já dá a garantia do destino. O piloto, ele não fingiu, vamos chegar, eu acho que se a gente escapar, vai chegar. Ele acreditava que 5 horas ia chegar no Rio.
Quando Deus disse, vamos, passemos para o outro lado, é porque Jesus sabia que ia chegar do outro lado. E se Deus fez você chegar hoje e ouvir esse sermão, é porque o que ele tem determinado para a sua vida, você vai chegar lá, viu? E essa tempestade vai passar, em nome de Jesus, tá certo? Seja num barco, seja 10 mil metros de altitude, né? O avião, se tiver uma tribulação na frente, uma tormenta, ele avisa, vamos passar daqui a poucos minutos uma turbulência, né, e tal. Agora, você imagina se Deus não é conhecedor do que está na frente do teu destino, tá certo? Antes da primeira chuva começar, do céu escurecer, dos trovões começar, do relâmpago, Deus já sabia e Deus tem um controle, tá certo? Então, vou voltar para o barco, já vamos estar encerrando, né? Todo mundo, na hora do pânico, todo mundo gritando. Lá no avião não fica todo mundo gritando de vergonha, mas vontade a gente tem. E se o primeiro começar a gritar, o resto todo mundo, aí vem efeito manada, todo mundo grita. O primeiro que não começa a fazer o escândalo, com vergonha, porque pode ser que escape, aí todo mundo vai dizer, ó, besta, só fulano, aí filma, aí bota na internet. Mas o cara fica atrás de morrer calado, mas com vontade de gritar, tá certo? Mas nesse barco aqui, tava todo mundo gritando. No barco de Jesus, de onde eu estou falando, estava todo mundo gritando. Uns gritavam, pega o leme, o outro dizia, vira a vela, o outro dizia, rema, o outro dizia, pega a lata para tirar a água. E às vezes a gente tem tantas vozes, a gente está no meio da luta, das tempestades da gente, e tem tantas vozes falando ordem, dando direção, e você esquece até de olhar que Jesus está no barco, de você acordar ele e esperar ele abrir a boca para ver o que acontece. Tá certo? Ninguém nesse barco, apesar do aperreio todo, e eu no avião, e as pessoas estavam. Ninguém podia dar ordem à tempestade. Mas se você acordar Jesus, ele tem poder para dar ordem a qualquer tempestade. Qualquer tempestade. Quem é este que até o mal obedece? Então, não está no controle de ninguém, né? A tempestade, não é assim? Se os homens disseram, quem é esse que até. E nós humanos, depois que eu fui consagrado pastor, eu nunca mais parei de estudar. Sempre eu estou fazendo uma pós-graduação. Agora eu estou fazendo. Acho que eu estou totalmente cansado agora. Uma outra especialização em gerontologia e neurociência. Acho que a mente está cansada, já está tarde da noite. Nós, desde pequeno, desde menino, a gente é instruído a consertar as coisas. Suas brincadeiras de criança, aqueles brinquedos, você pode olhar, ela ensinando as convivências futuras e você consertar as... O bicho está reclamando aqui de energia. Vamos achar aqui um canto para dar uma energia a esse rapaz. A minha equipe sou eu mesmo, né? Então, vocês tenham paciência. Um dia desse eu estava falando, aí ainda bateram palminha para mim, porque eu disse, eu falo as coisas. A minha equipe sou eu mesmo. Sou eu, Jesus, tá certo? Aí eu mesmo falo, eu mesmo boto a energia. E então a gente é treinado, né? Quebrou, aí conserta o bracinho da boneca, o menino conserta a corrente da bicicleta. A gente é ensinado a consertar e resolver as coisas. Nas brincadeiras, nós somos treinados no brincar, o lúdico é pedagógico, que é para a vida, entendeu? Aí é ali que se aprende, a menina aprende vai ser mamãe, vai cuidar da casa. Apesar de hoje no Brasil ser quase um crime se falar isso, né? Você não pode falar tudo, tem tantos conceitos no Brasil que a gente não sabe nem direito mais o que falar aqui no Brasil, né? Tá meio esquisito o Brasil, viu? Tá muito esquisito o politicamente correto no Brasil. Não estou falando de se faltar o respeito, estou dizendo que tá esquisito, tá bom? Então, brincando se aprende. E com isso também cria-se um efeito de frustração. Todos os meus filhos, quando conseguiu, não, você já pediu a mim? Não, então aprenda, tá bom? Sempre usei isso. Você já pediu a mim? Não, então peça. Se você quiser, eu sei como resolver.
Então, quando a gente não consegue solucionar, consertar, nós ficamos, mexe com a nossa autoestima. Por isso que quando alguma tempestade chega no nosso casamento, além do problema do divórcio, da situação financeira, da empresa, do emprego, da saúde, quando a gente não consegue consertar, resolver, aí vem a autoestima, vem a decepção, vem a tristeza. Nunca é uma coisa só. Aí vem um pacotinho completo, né? Ah, por quê? Porque a gente se sente frustrado, a gente se sente triste. Eu não saber resolver isso, né? Como eu falei, pode ser no casamento. Se alguma coisa não vai bem, a gente não consegue resolver. Só que Jesus aqui, ele está dizendo, a gente não deve ser complacente com as coisas. Ele está dizendo que tem tempestades que a gente não consegue e que é diferente das coisas que estão no plano da nossa capacidade de resolver. Tem coisas que estão na sua esfera, na atmosfera das suas capacidades de resolver. Tem coisas que só Jesus faz. O que a palavra de Deus está ensinando hoje é que o barquinho pode estar balançando, mas você deve ficar firme. Jesus disse: por que você não tem fé? Foi o que ele disse para os homens. Pronto. Ele nem estirou a conversa, já olhou para a tempestade e já deu aquela ordem que a gente falou agora há pouco, né? Então, aqueles homens não estavam naquele barco para resolver a tempestade. Jesus estava. Então, a situação que veio na tua vida, às vezes esteja além da sua capacidade. Então, você não está nesse barco para resolver a tempestade. Você está nesse barco para permanecer firme. Se achegar a Jesus e ele tem o poder de resolver. Se ele vai te usar, certamente ele pode te usar, tá certo? Muitas situações eu não sabia como resolver, Deus me deu sabedoria e eu resolvi. Foi milagre de Deus? Foi, porque sozinho eu não conseguiria. Eu tenho certeza, sei das minhas limitações, tá certo? Então, o que incumbe a nós é chegar ao destino. O que incumbe a você é perseverar, manter sua família, seu casamento, seus filhos, seu emprego, sua empresa, seus estudos, sua faculdade, sua pós-graduação, seu doutorado, seu mestrado, sua aplicação para uma situação no exterior. O que cabe a você é, no meio dessa tormenta, estar firme, buscar Jesus para dentro do seu barco e chegar ao destino. No meu caso, era chegar no Rio de Janeiro, do Rio para Miami, Miami, Charlotte, Charlotte, Davidson. Cheguei, fui e voltei. Eu já falei para vocês, né, que eu torci a coluna lá nos Estados Unidos. Deus disse: você chegou em pé e vai sair em pé. E eu cheguei em pé. Porque Deus, ele é fiel, viu? Hoje é tempos de tempestade, né? Estamos vivendo tempos de tempestade. As mídias sociais, né, estão insuflando. Você vai assistir um noticiário de negócio de notícia e o pessoal criando tempestades na nossa vida, né? Já não bastasse. Porque o mundo é de tempestade. Ainda bem que Jesus não está no mundo, né? Jesus está em você. Ele não habita nem em templos, ele habita em corações. Tá certo? Por que Jesus está no barquinho da sua vida? Porque ele habita em você. O barco que eu falei é figurativo, é a imagem da vida. Até porque o presidiário que pregou para mim, né? Levaram ele num colégio e fui para lá para ouvir esse presidiário, ele só saía para pregar. E a pregação dele disse: deixe Jesus entrar no barquinho da sua vida. Eu disse: que como para falar bonito. E olha que eu sou uma pessoa que já vi muita gente importante falando. Rapaz, que coisa linda, nunca escutei um negócio desse. Eu quero esse Jesus. Eu quero Jesus no barquinho da minha vida. Que você acorde Jesus no barquinho da sua vida. Então, se a tempestade trouxe medo, trouxe segurança, não sei se foi um exame, não sei se é um CA, uma leucemia, não sei se é uma diabetes, eu não sei se é um glaucoma. Eu operei no ano passado glaucoma dos olhos, não sei se é um HIV, não sei se é um divórcio. Tem coisas que estão fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus. Eu conheço uma pessoa, falei em HIV, eu conheço uma pessoa que Jesus curou do HIV.
Pode estar fora do nosso controle. Está lhe causando insegurança. Mas o barco demonstra que Jesus não é inseguro. E ele se preocupa com o nosso bem-estar interior, com o nosso emocional. Ele olha assim para o olho dele, olha para mim, olha para o meu olho. Por que vocês estão assim? Como que ele diz, você não acredita que eu posso consertar isso? Ele só diz isso e já dirige para cala a boca, está atrapalhando eu falar. Pronto. E não fale mais não. Pronto. Ele disse que virou uma bonança. Bonança não é o vento paralisado, não. É o vento soprando na direção correta. Tá certo? Controle de Deus. Você vai enfrentar, né? Vai sobreviver essa tempestade. Todo mundo cansado ali, né? Mas por mais que você esteja cansado, por mais que a fadiga, por mais que os olhos estejam, não esqueça do poder daquele que está junto de você. Toda tempestade tem um nome, né? Você já viu esse negócio? Toda tempestade não tem um nome, né? Katrina, a Eva, aí coloca. Cada uma tem a sua força, o seu poder de devastidão, de estrago, mas a gente não pode esquecer que todas as tempestades passaram. Porque a ordem de Deus é que elas passassem. Não está dizendo que não ia começar, mas Deus disse que vai terminar. Amém? Não desista, não fuja, não desanime, fique firme, fique constante. Eu quero fechar com um versículo que diz assim: no demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus continue te abençoando, te guarde, te proteja. Hoje de manhã eu acordei e me lembrei de um hino, faz muito tempo que eu não escutava. E a minha intenção hoje era pregar exatamente nesse texto, mas não foi o que Deus quis. Eu, por mim, estava com muita satisfação, me deu saudade de pregar esse texto. Só que eu gosto de escrever novos sermões, né? Por ano eu acho que eu dispenso, jogo fora, né? Uns 300 sermões. Eu prego, aí, e toda a vida essas quantidades de papel todinho, são 6, 8 folhas eu escrevo, e eu queria pregar sobre o cego Bartimeu, mas Deus certamente tinha um encontro marcado com você, dizendo que essa tempestade na sua vida vai passar. Mas como eu não preguei em Bartimeu, eu quero cantar um pedacinho só do trecho, que eu acordei me lembrando hoje, que diz assim: numa cidade chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem solitário, desprezado, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração renovou a esperança e um clamor ele chamou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus atendendo a ele diz: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Programa Dias Melhores com seu amigo pastor Marconi Teixeira. Fica na paz. Deus abençoe.
Tem que sair fechando de um por um. Todos quatro.